paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando na Revista dos Adultos, aqui da Assembleia de Deus, a revista cujo tema é o seguinte: Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 11, e esta lição de número 11 é para o dia 11 de junho de 2023, o segundo domingo, também considerado aqui por nós, comemorado, vamos dizer assim, o Dia do Pastor. Então vai aqui, o meu abraço a todos esses homens de Deus, que estão aí pastoreando as congregações, as igrejas, fazendo a obra do Senhor voluntariamente, guiando o povo de Deus, até a Nova Jerusalém. Fica aqui um abraço, do irmão Edson, aqui a todos os pastores aí nesta data. E também aqui, dizer aos irmãos que nos acompanham, que honrem os seus pastores, que orem por eles. Por quê? Porque nós sabemos que a luta, irmãos, é árdua, esses irmãos que têm esse chamado da parte do Senhor, eles têm que estar em constante oração, vigilância, que serão temas da nossa aula de hoje, para que a obra do Senhor e a igreja do Senhor, ela caminhe aqui na terra livre das malícias, das astúcias e das ciladas do nosso inimigo. Nós estaremos, irmãos, estudando então a lição de número 11, lembrando aos irmãos que as 10 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada Relacionamentos em Família. E para o trimestre que vem, o terceiro trimestre de 2023, nós estaremos estudando a revista que terá como tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Este tema será o nosso tema do terceiro trimestre. Aqui na nossa lição, então, o tema é os prejuízos da mentira na família. Temos como texto áureo para esta lição de hoje a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, no verso 9, que diz assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A verdade prática, ela vem dizendo, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. E aqui, irmãos, a respeito do nosso texto áureo, é tão importante que nós estejamos estudando este conceito, porque lá em Apocalipse, olha só o que a palavra do Senhor vai dizer, tanto no capítulo 21, no verso 8, como no 22, do 14 ao 15. Vamos ler primeiro o capítulo 21, versículo de número 8 de Apocalipse. Tem em mãos aí, então, um papel, um caderno para fazer as anotações. Nós temos muitas referências bíblicas hoje para enriquecer aqui a nossa aula. Então, Apocalipse capítulo 21, no verso 8, diz assim, Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então olha aqui, o que nós acabamos de ler. Lá no capítulo de número 22, do mesmo livro de Apocalipse, no verso 14 e verso 15, olha o que a palavra do Senhor diz. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, nós podemos entender aqui, que o apóstolo Paulo nos exortando aqui a nos despir, ou seja, é aquele que já está vestido para se despir do velho homem. No contexto da nossa lição de hoje, nós traremos também algumas referências sobre esse velho homem, sobre essa velha natureza. E estaremos estudando, irmãos, na lição de hoje, Atos dos Apóstolos, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do verso 1 até o verso de número 11.
Nós não estaremos fazendo leitura agora, porém, nós estaremos fazendo menção dos versículos, né, durante a nossa aula de hoje. Temos, então, como objetivos para a lição de hoje: primeiro, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo, refletir a respeito do problema da mentira na família. E um terceiro objetivo, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Então, nesta lição de hoje, estaremos estudando, né, a respeito daquele casal, né, de Ananias e Safira, o que aconteceu ali, como foi a conversão ou não conversão totalmente deles, e o que gerou a morte, e quais as lições nós podemos aplicar para a nossa vida hoje. Então, temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje, né, o texto que o autor da revista colocou aqui: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Aí o pessoal costuma dizer que mentira tem perna curta. Na minha opinião, mentira não tem perna nenhuma. Por quê? Porque é assim, né, irmãos? O diabo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder, né? Ele até instiga, até tenta a fazer, mas depois, né, não ajuda a esconder. E a Bíblia vem dizendo que não há nada oculto diante de Deus que não há de ser revelado. Então aqui, por que estudar esta lição aqui? Porque a mentira, irmão, não dura o tempo todo. Sempre há um vestígio em que algum momento será confrontada pela verdade. E aí a mentira, nós sabemos que causa discórdia, causa o quê? Dor, sofrimento. Porque a mentira nada mais é do que a falta da verdade, ou seja, é enganar, é levar o engano, é trazer ou falar, ou alguns dizem assim, não menti, eu só omiti. Mas aquele que se omite, Tiago vai dizer que aquele que se omite podendo fazer o bem, também peca, né? Então, nesse contexto aqui, a mentira só traz desgraça, derrota, só traz dor, angústia, não edifica em nada. E nós vamos ver na lição de hoje que se tem uma coisa que a Bíblia atribui à paternidade, o diabo é copiador em tudo, né? Ele copia, ele quer copiar tudo, né, da parte de Deus para a nossa vida, né? A parte da desgraça. Veio matar, roubar e destruir, enquanto Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Mas a Bíblia, se tem uma coisa que ela declara ao diabo, é o quê? Que ele é o pai da mentira, né? A única coisa que ele tem paternidade é a mentira. E nós vamos estar decorrendo na lição de hoje aqui. Então, temos como a parte introdutória para a nossa aula de hoje, parte de introdução aqui, nós podemos dizer que a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Eu achei interessante esse termo aqui, que o casal, ou seja, aquele casal era tão unido que ficaram unidos até na mentira. Nós vamos ver no decorrer da aula de hoje, até na mentira, até naquilo que não prestava, vamos falar assim, eles continuaram unidos. Podemos tirar uma lição aqui que o casal, sim, tem que estar unido, mas unido no mesmo propósito. Propósito do quê? De adoração, propósito do quê? De união, de comunhão dentro do lar, né? Não se unir aí com fatos, né, que vão levar aí a ruína, né, da família. Ainda podemos destacar aqui que em Atos, né, que nós falamos sobre a leitura bíblica em classe, Atos capítulo de número 5, os irmãos vão ver aqui todo o malefício que a mentira ela traz tanto para a família cristã, como uma tragédia espiritual, bem como também uma tragédia dentro da família. Então esse capítulo aqui vai mostrar para a gente como Ananias, né, e Safira dissimulou e manipulou uma oferta diante de uma causa tão nobre. Nós vamos ver que o problema não foi levar a oferta, o problema foi vender por um valor, né, e querer enganar o líder da igreja, ele querer enganar o sacerdote. Ele não estava enganando a Pedro, ele estava enganando quem? O Espírito Santo, ou seja, estava enganando a Deus. Aí nós vamos ver aqui, né, nesse contexto ainda, que
essa história que nós vamos trazer bem conhecida sobre Ananias e Safira, é um alerta quanto aos malefícios que a mentira pode trazer dentro de uma família. E aí a gente falando, né, sobre mentira, a palavra-chave de hoje da nossa lição é o termo, né, a palavra mentira. Nós vamos agora então, irmãos, caminhar aqui para o tópico de número 1. Nós estaremos estudando nesta lição 3 tópicos, e cada tópico terá os seus objetivos, né, os seus subtópicos também. O primeiro tópico, então, a estudar aqui é uma conversão duvidosa. Aí o primeiro subtópico é uma pergunta, ó. Por que uma conversão duvidosa? Aqui nós podemos entender, a revista trouxe para nós, ó, porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. E este foi um primeiro ponto aqui. Ou seja, essa atitude do casal não revelava o que ali? O segundo ponto que nós vamos tratar aqui. Não havia uma conversão verdadeira, ou seja, a regeneração do Espírito Santo não fazia parte ali, ó, da vida deles. Por quê? Porque nós vamos ler, ó, vamos lá ler Romanos, capítulo de número 1, no verso de número 16, a palavra do Senhor vem dizendo assim, ó, Romanos, capítulo 1, verso 16, para a gente estar embasando o conteúdo aqui, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, Paulo vem nos alertando e vem nos dizendo aqui que não devemos nos enganar, melhor dizendo, nos envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de salvação. E o que Ananias e Safira fez aqui? Eles simplesmente aqui, atraídos, né, pela prática ali da oferta voluntária, que nós vamos tratar aqui também, eles falaram, bom, nós vamos vender, né, a terra era deles, né, ali, a posse era deles, nós vamos vender. O problema não foi a venda, né, e levar lá, como comentei, foi o que? Mentir sobre o valor. E aí, se nós continuamos como velhos homens, praticando o ato ali, tendo a atitude da mentira, né, o Evangelho não está fazendo o quê? Transformação em nossa vida. E olha o que diz lá, né, sobre a regeneração do Espírito Santo, João capítulo 3, né, versículo 3 e o versículo 5, que nós estaremos lendo agora a respeito, né, desta regeneração. Também é um texto bem conhecido, quando Jesus ele vai tratar ali, né, com Nicodemos. Lá no verso de número 3, Jesus diz assim, ó, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o Espírito Santo do Senhor, ele traz em nós um renovo para as nossas mentes, renovo nos nossos princípios, na nossa maneira de agir. Olha a atitude do casal. Foi uma atitude, né, que não agradou aos olhos do Senhor. Tem muita coisa que agrada aos olhos dos homens, mas não está agradando aos olhos de Deus. Então aqui nesse contexto, ainda lá no verso 5, Jesus volta a dizer, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então tem algumas condições aqui, para que nós possamos alcançar, né, a nossa salvação, como Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, no verso 16. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui aos irmãos é sobre o que? O que a revista, né, o autor da revista trouxe aqui, ó, que Ananias e Safira, eles uniram-se então à igreja local. A velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. O casal mentiu aqui junto, mentiu unido e morreu também, né, unido, né, cada um ali no seu momento. E olha o que nós podemos trazer, né, sobre essa velha natureza, uns termos bem conhecidos, né? O povo saiu do Egito, mas levou o Egito dentro deles. O Egito não saiu, né, de dentro deles. Paulo ainda vai dizer lá em Romanos, né, o mesmo apóstolo Paulo aqui em Romanos, capítulo de número 6, hoje nós temos bastante referências aqui para enriquecer a nossa aula. Romanos capítulo 6, no verso 6, diz assim, ó, sabendo isso, que o nosso velho homem, ou seja, a velha natureza, velho homem,
foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha o nosso texto, Paulo vai dizer lá em Colossenses, lá, que devemos nos despir, né, das velhas atitudes, das velhas ações, né, dos velhos hábitos, né, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ainda lá em Efésios, né, capítulo de número 4, no verso de número 22, o apóstolo Paulo também traz, né, na sua carta o seguinte texto, Efésios capítulo 4, verso 22, a palavra do Senhor ainda vai continuar falando sobre esse velho homem. Diz assim Paulo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. O que é esse trato passado? Vamos para entender aqui esse conceito. O tratamento, as atitudes, as ações que nós praticávamos quando não tínhamos o Espírito Santo do Senhor, né, habitando dentro de nós. O velho trato, as velhas coisas, a velha maneira de falar, os velhos hábitos, as velhas atitudes, a mesma maneira errônea, né, de estar agindo. Ou seja, não houve o quê? Conversão verdadeira. É nesse contexto que trouxe o primeiro tópico. Podemos avançar então agora para o segundo subtópico. O segundo subtópico, ele tem como tema a comunhão na igreja de Atos. Então aqui nós precisamos destacar que era uma característica daquela igreja a comunhão. Se os irmãos forem ler Atos capítulo de número 2, no verso 42, a palavra do Senhor ela vem dizendo, né? Atos 2, 42, a respeito, né, de como eles partilhavam. Uma das características da igreja lá era a comunhão. Olha o que o texto diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, era uma característica, né, daquela igreja, a comunhão, como deve ser hoje, nos nossos dias de hoje. Vemos tanta conversa, tanta intriga, vai ter uma festa, eu não concordo com o vestido, eu não concordo com a roupa, eu não concordo com o laço, eu não concordo com o hino. E onde que fica a comunhão nisso tudo? Onde fica o agir de Deus nisso tudo? E é sempre as mesmas conversas. Nós devemos aprender. Paulo vai dizer que tudo quanto foi escrito antes, foi escrito para o nosso ensino, né? Nós vamos trazer um texto aqui mais para o final da aula também, de Tiago, sobre a prática. O que devemos praticar? Neste segundo subtópico aqui, ainda podemos trazer que uma das marcas, então a primeira característica que a igreja tem que ter é a comunhão. A segunda, a ajuda mútua. Ajuda mútua. Lá em Atos capítulo 4, verso 34, verso 35, a palavra do Senhor ela vem dizendo dessa maneira. Atos capítulo de número 4, versos 34 e versos 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido. E aí, olha o que Ananias e Safira fez. E o despojavam aos pés dos apóstolos. Verso 35 diz, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Tá certo que nesse contexto aqui era aplicado lá na igreja de Atos. Mas hoje, o que nos impede de poder estar praticando a ajuda mútua? Olha lá no culto de Santa Ceia, né, que nós levamos o alimento ali para poder ajudar as famílias carentes. Aquele que pode ajudar, né, aquele que pode fazer o bem e não faz, também está, né, cometendo pecado. Tiago vai declarar isso lá na sua carta. Aqui ainda, essas ofertas eram feitas, né, de forma o quê? Voluntária, né, de forma voluntária. A Bíblia vai dizer que feliz é aquele que dá, né, com alegria. Então, nesse caso aqui, de Ananias e Safira, o texto foi claro. Eles vendiam e levavam o valor total, né? E aí, o que eles fizeram ali? Reteram uma parte com eles e tentaram enganar o sacerdote ali da igreja. Ainda podemos ler sobre oferta voluntária, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 35, no verso de número 9, olha o que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo. Êxodo, capítulo de número 35, no verso de número 9. Vamos ler o texto a respeito de ofertas, né, voluntário, que a palavra do Senhor nos orienta. A palavra do Senhor vai dizer assim, Êxodo, capítulo de número
Deixa eu só confirmar aqui com os irmãos, Êxodo capítulo 35, no verso de número 29, não no verso de número 9, no verso de número 29, diz assim, ó: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara e fizera pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. E a epígrafe, irmãos, desse contexto aqui vai dizer que, assim, a prontidão do povo em trazer ofertas. Desde lá, então, do Antigo Testamento, esta prática de oferta, né, ela tem que ser de uma maneira voluntária, para que o nosso Deus, ele receba. Me veio aqui ao coração, olha a oferta de Caim e Abel. Deus não rejeitou a oferta, né, de Caim. Deus estava rejeitando a atitude que ele teve, né? Então, Deus, ele olha primeiro o ofertante, para depois, né, no meu dizer aqui, para depois ali nós podermos estar ofertando. Então, Deus vê o coração do ofertante, se está ali de uma maneira, né, voluntária para a casa do Senhor. Terceiro subtópico: a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Neste terceiro subtópico aqui, nós podemos aprender algumas lições também. Primeiro, olha o que o plano que o casal ali elaborou. Era um plano de sentimento carnal, conforme Atos capítulo 5, no verso 1 e 2, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, ó. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Até aí tudo bem. Agora, e reteve parte do preço, sabendo também, ó, a sua mulher, estava juntinho os dois, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Aí foi feito o quê? O ato concretizado da mentira. Então, o autor da revista, ele coloca aqui que esse plano partiu de um sentimento, o quê? De um sentimento carnal. E aqui nós podemos ainda trazer aos irmãos, ó, é muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. E Provérbios capítulo 4, 23, vai dizer assim, Salomão, que de tudo quanto nós devemos guardar, temos que guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes, né, em algumas versões, os escapes para a vida. Desceu para o coração e enraizou, vai praticar ali um ato, né, pecaminoso. Isso é complicado. Ainda para terminar este subtópico, podemos trazer, né, um contexto lá de Marcos capítulo 4, no verso de número 38. Devemos estar, ó, vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. Olha o que Jesus diz lá em Marcos capítulo 14, no verso 38. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas, ó, o mas aqui, toda vez que tem um mas, um porém, né, mas a carne é fraca. Então devemos estar vigilantes. Este primeiro tópico, ele traz 4 subtópicos. O quarto vai dizer assim, ó: quando a mentira e o engano enche os corações. Nós já falamos aqui, né, que nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Olha aqui, o que aconteceu quando a mentira dominou o casal? Lá em Atos capítulo 5, na nossa leitura bíblica em classe, no verso 9, olha o que Pedro vai dizer. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertaste? Ou seja, fizeram como um acordo aí, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Era Pedro falando já a quem? A esposa de Ananias. Por que você e seu marido se juntou na mentira? Olha aí, ó, seu marido já está morto e você também vai, infelizmente, vai ser levado aí pro cemitério. Por quê? Porque não mentiram, né, a mim. Não estavam tentando somente me enganar, estavam mentindo, ó, ao Espírito do Senhor. E lá um pouquinho mais lá na frente, lá, a palavra do Senhor vai ainda nos trazer aqui que eles mentiram ao próprio Deus. Então, irmãos, temos que estar vigilantes quanto à mentira. Só traz desgraça e ruína. E aí, ó, a Bíblia vai dizer, né, ainda que
nesse contexto, para a gente fazer uma aplicação aqui, que enganar a liderança. Temos que ter em mente, irmãos, que toda autoridade, ela é instituída por Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 13, no verso de número 1. Então, às vezes a gente até não aprova quem está lá, mas temos que orar, é uma alma, para que Deus venha dar graça, dar direção, ter misericórdia, para que a gente possa viver bem. A Bíblia vai dizer que quando o rei é mau, o povo geme. Então nós temos que orar para o rei ser bom, para ele mudar as suas atitudes, né? E o povo já quer levar para um outro lado. Temos sempre que pensar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é somente a pessoa que está ali. Tem o quê? Um agir ali, né, de quem não tem o Espírito Santo, de quem não aceitou, de quem não passou pelo novo nascimento. Tem todo um agir ali espiritual, e nós devemos estar, né, em constante oração por essas vidas. A sinopse do tópico primeiro vai dizer: a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulava nessa comunhão com a mentira. A igreja estava começando. A pregação de Pedro já levou ali mais de 3.000 almas, né? E aí o que aconteceu? Vem esse casal já querendo introduzir o quê? A mentira ali. E a coisa não saiu bem, como nós já acabamos de ler aqui. O tópico de número 2, ele vai trazer o seguinte tema: o problema da mentira dentro da família. Vamos trazer agora algumas aplicações aqui. O primeiro subtópico, ele diz assim: a mentira produzida dentro da família. Primeiro aqui, nós temos que enfatizar o quê? Que muitas pessoas continuam ainda com velhos hábitos. Olha o que a revista vem trazer aqui, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Atos capítulo 5, verso 1, que nós já lemos. Queriam chamar Ananias e Safira, queriam o quê? Fazer a mesma coisa ali que Barnabé havia feito, porém chamando a atenção para si. Eu vou vender, também eu vou entregar, vou contar uma mentirinha e não vai ter problema. Olha o problema que teve ali. Pagaram com a vida. Então aqui, irmãos, a gente tem que entender que isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Nós já lemos várias referências a respeito, né, do velho homem, das velhas atitudes. Aqui ainda podemos destacar o quê? Que infelizmente a escolha de muitos filhos, a escola, melhor dizendo, anotei aqui, a escola de muitos filhos é dentro do lar a respeito da mentira. Por quê? Né? Posso sempre citar esse exemplo. Alguém liga, fala que o pai não está. Alguém liga, fala que a mãe não está. Entendeu? Esse tipo de mentirinha, né, que vai nascendo dentro, e o menino está de olho, a criança está de olho no quê? Está de olho no que a gente faz, não no que a gente fala, porque daqui a pouco você está falando uma coisa e fazendo outra. Então muitas escolas, dói um pouco, mas tem que falar, muitas escolas de filhos, né, sobre mentira, começa infelizmente dentro da própria casa. Uma mentirinha pequenininha, não tem problema não, é mentira. E o pai de toda mentira, como nós já falamos aqui, e vamos citar, né, João 8,44, o que? O pai da mentira é o diabo, não tem outro pai, é ele que é o pai da mentira. E muita gente está aí se comunando, né, com a mentira, ou seja, está namorando a filha do diabo, né, no meu ponto de vista aqui. Então, podemos ainda tá trazendo aqui a respeito desse conceito sobre o que nós estamos falando, sobre a mentira produzida dentro da família, para que nós estejamos o quê? Né? Vigilantes, para que a mentira não faça parte, né? não venha a fazer parte de um estilo de vida. A Bíblia vai dizer o quê? Que um abismo puxa o outro. Olha o que Paulo vai dizer também lá em Efésios capítulo 4, no verso de número 30. Efésios capítulo de número 4, verso de número 30, para nós encerrarmos esse subtópico. Paulo diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso
entristece o coração de Deus. Ainda em Deuteronômio, irmãos, capítulo de número 6, um texto que anotei aqui aos irmãos, Deuteronômio, muito forte, Deuteronômio 6, né? Lá no verso 6 e 7, a palavra do Senhor vai dizer como nós devemos, né, instruir, né, os nossos filhos em casa. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mais uma vez o coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Só queria fazer uma parte aqui, ó. Deus me deu esse texto com uma atitude que eu estou vendo dentro da minha casa em relação à minha esposa, lendo um salmo, toda vez que o meu filhinho vai dormir e toda vez que ele acorda, de tanto ler aquele salmo para ele, né, o Salmo 91, ele já começou até a repetir junto com ela. Isso, irmãos, é o agir de Deus, é o agir do Espírito Santo, né? É assim que tem que ser dentro do lar. Subtópico de número 2, nós temos aqui como tema: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Nós já lemos aqui, lá em Marcos, né? Em Mateus também fala esse texto, o quê? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Neste subtópico, podemos trazer aqui aos irmãos, ó, carne versus espírito, né? Gálatas capítulo 5, verso 17, ali em diante os irmãos vão encontrar as obras da carne e o fruto do espírito, com os seus 9 gomos ali, para que possamos, né, estar entendendo. É uma batalha, é uma guerra. Quem vai vencer? Aquele que você alimenta mais. Se você está alimentando mais a carne, ela vai prevalecer. Se você está alimentando mais o espírito com a palavra, né, a fé vem a ouvir e ouvir o que é a palavra, o espírito vai se sobressair. Cada vez mais nós vamos estar o quê? Mortificando a nossa carne. E aí, um outro contexto nesse subtópico é: toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem a sua fonte no diabo, que é o pai da mentira, conforme João, né, capítulo 8, versos 44 e 45. E se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas está na carne. E aqui a gente pode trazer ainda que não existe mentirinha ou mentirona. É mentira. Ah, é uma mentirinha que vai fazer bem. Não vai. A verdade prática vai dizer que ela pode até produzir o quê? Flores, mas nunca vai produzir fruto. Por quê? Como que uma mentira vai produzir algum fruto? Alguma atitude benéfica, boa, né, de caráter no ser humano? É nesse sentido. Produzir fruto não é que vou ganhar uma alma. Misericórdia, não. O fruto é aquilo que nós exalamos, é aquilo que nós fazemos, são as nossas atitudes. Como que uma mentira vai poder gerar uma coisa boa no ser humano? Se o pai da mentira é aquele que quer destruir, né, que quer levar o ser humano, a alma do ser humano para o inferno. Não tem como vir coisa boa desse lado. Podemos ainda destacar aqui que, por este motivo, né, nós devemos estar na verdade. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto Satanás é o pai da mentira, né? E aqui, ó, somos filhos de Deus. Lá em Romanos, capítulo de número 8, para nós embasarmos aqui, ó, Romanos 8, verso 13 e 14. Olha o que Paulo vai nos trazer aqui diante da palavra. Nós hoje temos muitas referências bíblicas, né, para enriquecer, como vem dizendo aqui, ó. Romanos 13, né, Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, olha o mais de novo, essa conjunção aqui, adverbial aqui é tremenda. Se é assim, né, que chama aqui, faz tempo que eu estudei, né? Mas eu sei que é uma contradição. Mas, porém, todavia, no entanto, contudo, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, aquele ditado, né, que a gente ouve muito isso aí, principalmente daqueles que não querem obedecer a palavra do Senhor. Todos nós somos filhos de Deus. Negativo. A palavra do Senhor, ela é clara. Porque se viverdes segundo a carne, já não é filho de Deus. Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha o que a palavra diz aqui.
verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então tem uma condição aqui, porque todos que são guiados. Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, se eu vivo nas obras do velho homem, praticando as velhas coisas, como que eu posso ser filho de Deus desse jeito? Eu tenho que me arrepender, né? Tenho que deixar, tenho que confessar, e aí sim eu vou alcançar a misericórdia da parte do Senhor. A sinopse deste tópico de número 2 diz assim: o uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com a hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família, né? Vamos caminhar para o tópico de número 3 e assim caminhando para o encerramento da nossa aula de hoje, onde nós estaremos tratando aqui mais um pouquinho sobre hipocrisia e mentira. Primeiro, o tema diz assim, ó: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É uma pessoa fingida, é uma pessoa falsa, né? É uma pessoa que, essa palavra aqui, ela era aplicada em ator. Antigamente, né, os atores, eles estavam ali fazendo uma peça e tal, e simulando alguma coisa. E aí Jesus vem dizer lá, bando de hipócritas. Por quê? Porque ele comparou aquele povo ali aos atores que estavam fazendo o quê? Aquelas peças teatrais ali, mentirosas, de fingimento. E nós vamos estar entendendo que também, né, Pedro vai dizer na sua carta a respeito desse fingimento. Então vamos lá caminhar para o primeiro subtópico. Cuidado com os defeitos morais no lar. Aqui eu já citei, né, aos irmãos que muita escola, muito filho tem dentro do próprio lar a escola da mentira. Ah, mas é só uma mentirinha. Já lemos aqui também que toda mentira, seja grande ou pequena, não traz benefício nenhum. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, olha aqui, ó, fingimento, nós vamos ler uma referência bíblica sobre isso, e da hipocrisia, dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso, semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento. Lemos uma história de uma família israelita, cujo chefe era quem? Era Acã. Então, nesse contexto aqui, que nós estamos estudando aqui com os irmãos, ó, vamos fazer uma aplicação lá de Tiago, capítulo 1, no verso 22, sobre o que nós devemos praticar. Tiago vai dizer assim, ó, que não sejamos apenas ouvintes da palavra para que nós não sejamos enganados, mas que temos que ser o quê? Praticantes da palavra, e não praticantes, né, da mentira ou de velhos hábitos aí. E sobre a história aqui de Acã, está registrado, irmãos, lá em Josué, capítulo 7, no verso de número 1, que quando vai dizer ali que Acã, ele fez o que? Ele pegou, né, ele furtou ali, ele roubou ali algumas peças que não deveria. Isso trouxe um mal tremendo, não só para ele, para a família dele, mas a revista vai trazer, lá em Josué capítulo 7, 1, que a ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família, e todo o povo pagou por aquilo ali. Ou seja, o pecado, ele traz maldição para o lar. A mentira, ela traz maldição para o lar. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, no verso de número 23. Então, a prática da mentira, ela vai levar a família, esta família está, como o autor colocou aqui, fadada, ou seja, ela está já direcionada ao fracasso. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que este mal não enraize, né, e que possa ser combatido, cortado, né, pela raiz. O segundo subtópico traz: precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Agora vamos ler lá 1 Pedro, capítulo de número 2, no verso de número 1. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 1, o que Pedro vai falar sobre fingimento. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente, nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha que palavra maravilhosa para esse conceito aqui sobre fingimento. Ainda podemos trazer aqui ainda
que a consequência direta da mentira é a hipocrisia, ou seja, a falsidade, é o fingimento. Lembra lá, o salmista vai trazer: um abismo puxa outro abismo. Terceiro subtópico: não deixe o inimigo agir na família. Olha, a palavra do Senhor vem dizendo aqui, no versículo de número 3, lá da nossa leitura bíblica em classe, diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Verso 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mais uma prova aqui sobre a Trindade, que o Espírito Santo é Deus, né? Então, não mentiu ao homem, e era dele, né? Por que querer se aparecer e tirar vantagem? Olha o preço que foi pago, né? Muito alto. Então, podemos trazer aqui um texto lá de Tiago, capítulo 4, verso 7, para encerrarmos esse subtópico, onde vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pedro vai dizer assim, né? Acabamos de ler aqui, por que encheu Satanás o teu coração, né? E muita gente está dando brecha ao diabo, como? Vivendo, praticando e às vezes amando a mentira. Que Deus nos livre deste mal, amém? Sinopse 3 diz assim: é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. E como nós estabelecemos essa camada de proteção? Através da palavra do Senhor aplicada, né, à nossa vida. Para a conclusão da nossa lição de hoje, irmãos, uma lição muito importante, né, uma lição muito valiosa para a nossa vida. Muitas aplicações, muitos ensinos trouxemos aqui pela misericórdia do Senhor, e que possamos estar, né, praticando, né? Então, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática, como nós vimos no decorrer da aula. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Esse texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 15. Então, né, que a igreja, né, que nós que formamos a igreja, possamos ser o quê? Exemplo, né, que possamos estar combatendo este mal, não somente dentro da nossa casa, mas também porque o que acontece em casa, muitas vezes, pessoas levam, olha aqui, que Deus me deu agora. O casal não comunou lá em casa, lá na casa deles, mas eles levaram para onde? Para dentro da igreja. Então, muita coisa que acontece em casa, ela é transportada para a igreja. E olha o malefício que isso pode causar. Então, para nós encerrarmos, portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é, e sempre foi, e sempre será o melhor, né? Também aqui, uma última frase para a gente refletir: não há verdade sem amor, né? Deus é amor, e o próprio Jesus Cristo vai declarar, como falei aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Deus é amor, né, devemos sim tratar sempre com a verdade, mas sempre procurando o quê? Amor. Paulo vai dizer que nossas palavras, né, Colossenses 4, 6, se não me engano, que as nossas palavras têm que ser agradáveis, temperadas com sal, sabendo como responder a cada um. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Ele, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que será, né, para o dia 18 de junho e terá como tema Criando Filhos Saudáveis. Olha quanto tema importante para nós estarmos estudando. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.